A paz seja convosco, irmãos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um episódio onde o Mestre serve pão na brasa. O tema do pão na brasa de hoje é inchar versus crescer. Sim, nós temos visto nos dias de hoje que muitas pessoas no Evangelho têm inchado, mas não está crescendo. É difícil falar sobre isso porque tem pessoas que têm 5, 10, 20 anos de igreja e não amadureceram exatamente nada. E nós ficamos nos perguntando o que aconteceu, o que acontece na cabeça, na mente de uma pessoa que simplesmente não amadurece. Se ela está ali ouvindo constantemente a palavra de Deus, se ela está ali, quem sabe até mesmo envolvida na obra de Deus. Então nós vamos fazer o levantamento de alguns pontos que causa ou que deixa claro a diferença de quem cresce na presença de Deus e de quem incha, ok? Então vamos começar. Se você tem um cargo eclesiástico de obreiro, obreira, diácono, diaconisa, missionário, missionária, presbítero, evangelista e por aí vai, mas não congrega em igreja nenhuma, você inchou e não cresceu. Se você prega em muitas igrejas ou toca instrumento em muitas igrejas ou canta, louva a Deus em muitas igrejas, mas o seu líder, a sua liderança não sabe por onde você está caminhando e em quais igrejas você está cooperando, você inchou e não cresceu. Se você dá fruto na igreja de todo mundo, mas não dá fruto na igreja a qual Deus te plantou, você inchou e não cresceu. Se você está sempre dando sugestão, criticando a liderança de terceiros, dando a sua opinião sem ela ter sido solicitada, você inchou e não cresceu. Irmão Cleito, como eu sei que eu cresci ou estou crescendo? Quando você dá fruto aonde você congrega, quando você soma com o departamento da igreja sem fazer acepção, quando você não fica envolvido em uma panelinha, mas entende que não se trata do departamento A ou departamento B, e sim do reino de Deus como um todo. Como que você sabe que cresceu ou está crescendo? Quando você se esforça para crescer na graça e no conhecimento que há em Jesus Cristo. Quando você se submete ao seu pastor, à sua pastora, quando você se submete ao seu líder, a líder que Deus tem colocado diante de você. Infelizmente, o que nós mais temos visto nos dias de hoje é uma geração totalmente inchada. Se você acha que prega muito, você inchou e não cresceu, porque quem prega é o Espírito Santo e se Deus não te der, você não tem. Se você faz acepção de pessoas, você inchou e não cresceu, porque você tem que abraçar e amar assim como você foi abraçado e amado um dia. A Bíblia, ela é clara em nos ensinar como que nós devemos andar. Efésios vai dizer: se comporte, caminhe, ande como digno da vocação a qual você foi chamado. O problema é que tem pessoas que têm muitos anos de igreja, mas pouquíssimo tempo de experiência. E aí a gente acaba se deparando com uma triste realidade. E que triste realidade é essa? Que tempo de igreja não é igual a tempo de experiência. Que cargo eclesiástico não é igual a nível de intimidade com Deus. Deveria ser, mas infelizmente não é. E aqui está a espada, o ponto que separa e que divide aqueles que incharam para aqueles que cresceram. Quem cresceu tem tempo de igreja, o mesmo nível de experiência. O tempo de igreja que tem é o mesmo nível de experiência que adquiriu com Deus. Quem cresceu, o cargo eclesiástico que tem está 100% atrelado ao nível de intimidade que tem com Deus. E quem inchou, está tudo embaralhado. Stel, Iná e Cou, calabando-se. Quem inchou,
Tá tudo desnivelado. Você vê a irmã que tem um conhecimento profundo da palavra, pensa que é madura, daqui a pouco você tá vendo a irmã cruzando os braços, dizendo que não quer fazer mais a obra por causa de uma palavrinha que o irmão A, a irmã B falou que não gostou. Imatura, inchou, não cresceu. Ministério não é só unção, ministério é estrutura. E a estrutura vem para quem cresce. Crescer dói e crescer é por intermédio da palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Aí você vê um irmão que tem um talento extraordinário para cantar e aí fura na sua igreja para cantar na igreja dos outros. Não dá para entender. O camarada é fera no instrumento musical, mas não tem vida com Deus. Não sabe 5 versículos da Bíblia. Entende tudo de música, mas não sabe nada de adoração. Allah, Joel, Eribarassai. Que esse pão na brasa de hoje, que ele sirva de despertamento. Se você quer inchar ou crescer. E aí? Qual dessas duas gerações você faz parte? Qual dessas duas gerações você fará parte? Da geração inchada ou da geração que cresce? Da graça e no conhecimento. Tá na igreja, tem oportunidade e faz do altar um ringue de boxe. Um ringue de disputa. Para ver quem canta mais, quem canta menos, quem prega mais, quem prega menos. Quando tem oportunidade, entra na disputa para ver quem entrega mais mistério, quem entrega menos. Inchou, não cresceu. E manda calabachuri anda candarado. Tá tocando instrumento na igreja. Aí cada instrumento brigando para sair mais alto do que o outro. Inchou, não cresceu. Subiergue naiko devasto e deplas nabladastel. Tá tocando instrumento e tá fazendo de tudo para se sobressair mais do que os outros. Inchou, não cresceu. Dica de ouro para ministério de louvor. Todos os instrumentos têm que estar abaixo da voz de quem está cantando. Ponto. Tu que te calabadassai. Alai John nabandassia. Jesus fala para os discípulos para que des frutos permanentes. Quem cresce dá frutos permanentes. Quem incha é como uma palha. Não congrega em igreja nenhuma e quando congrega está sempre mudando de igreja. Porque se recusa a crescer e já acostumou a vida inchada que leva. Stel inai kou calabando-se. Calabando o que? Calabadassai. Pessoas inchadas estão sempre cheias de razão. Estão sempre cheias de autoridade. Nunca assume a responsabilidade de nada. Nunca assume erro nenhum. Joga sempre na conta de alguém. É igual lá no Éden lá. E aí, Adão, pecou a mulher que tu me deste. E aí, Eva, pecou, a culpa é da serpente. Kalai jo eribarassai. Te calabaxé. Chegou a hora de crescer. Eu encerro esse pão na brasa dizendo: meu filho, minha filha, acorda, olha para mim, olha para mim. Chegou a hora de você mudar de nível. Chegou a hora de você subir de nível. Nível de intimidade com Deus, nível de comunhão com Deus, nível de entrega à obra de Deus, à vontade de Deus. Chegou a hora de você se render totalmente à vocação, ao chamado que Deus tem contigo. Para que você possa crescer. Quem resiste à vontade de Deus não vai crescer. Vai inchar. E ainda vai tomar prejuízo grande. A gente volta nos vídeos anteriores. Não dá para ganhar de Deus. Não tem como. Como que você vai ganhar de alguém que sabe das coisas antes que aconteça? Como que você vai ganhar de alguém que é onipotente? Não dá. Mas ainda assim tem pessoas que tentam.
tentam trilhar o seu próprio caminho, tentam fazer a sua vontade. Ei, Deus, Ele quer proporcionar a você amadurecimento, crescimento. Mas para isso, você precisa ouvir. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Estude a palavra, medite na palavra, pratique a palavra e inevitavelmente você crescerá. E ainda será canal de Deus para apontar a direção correta para aqueles que estão inchados na presença de Deus, que não são poucos. Se esse Pão na Brasa te abençoou, curte para que ele possa abençoar outras vidas também. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque nós estamos no propósito onde o Mestre serve pão na brasa.